pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Homens, que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti. Tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus.
Olá, amigos, irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez nesta noite para adorar ao nosso Deus. Como ouvimos a música de fundo, somente a Ti, Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração. Mais uma vez quero agradecer a você que está conosco, agradecer você, membro da Primeira Igreja Batista em Caiabu, que tem, ó Deus, tornado esse tempo, apesar da distância, consolador, ajudador nesse tempo, nesses cultos que estamos aqui prestando a Deus. Eu quero agradecer a você, agradecer também ao meu filho Murilo, que tem me ajudado, também a irmã Natália, que tem nos ajudado com os posts, com as divulgações dos nossos cultos. E também louvado seja o Senhor na vida de cada um que nos ouve aqui esta noite. Quero agradecer de todo o meu coração. O meu coração se alegra porque mais uma vez o Senhor concede a nós esse tempo de louvor, esse tempo de cuidado e esse tempo que Deus tem falado ao nosso coração através dessas lives. O Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos permite isso. E louvado seja o Senhor. Por isso, eu agradeço a sua presença mais uma vez. Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler do 18 ao 20. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. O texto nos ensina esta noite: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui Jesus está com autoridade nos ajudando a fazer a obra dele neste tempo permitido por ele. E eu louvo a Deus porque os nossos encontros têm sido abençoadores. Muitos estão vendo, ouvindo, e com isso o nome de Jesus está sendo proclamado. Como nós vimos aqui, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É um tempo de aprendizado, de ensino. É um tempo onde a palavra de Deus está sendo promulgada em vários canais, em vários cultos online. E muitos estão ouvindo, muitos estão entendendo, muitos estão colocando a sua esperança. E como nós vemos Paulo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ou todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não há dúvidas, queridos irmãos, que nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, ensinando, como Ele está nos dizendo aqui, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. Nós estamos fazendo o ID de Jesus, na nossa Samaria, na nossa Jerusalém e até os confins da terra. Por isso, a nossa gratidão, mais uma vez, a você que tem nos acompanhado, tem estado conosco. Isso nos incentiva, isso nos motiva a continuarmos, mesmo na distância permitida pelo Senhor, de fazer aquilo que deseja o nosso Deus, que é salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você é o canal dessa bênção. Por isso, compartilhe esse vídeo. Por isso, envie a um amigo esse vídeo. E para que eles também ouçam a voz do Senhor, ouçam o Espírito Santo de Deus falando aos seus corações.
Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço de todo o meu coração. E vamos orar, colocando esse momento diante do Senhor, esse tempo. Eu queria que você também colocasse a sua vida, o seu dia, aquilo que está afligindo o seu coração, aquilo que está deixando triste, aflito, mas também os motivos de alegria, de bênçãos, de paz. Apesar de tudo que estamos vivenciando, Deus tem ainda nos dado a paz, porque Ele é a nossa paz. Talvez o seu motivo seja motivo de apreensão, como eu disse, mas também de alegria. E que você exalte ao nosso Deus agora, que você coloque o seu coração diante dEle agora. Ele ouve o nosso coração, mesmo em silêncio. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que precisamos agora. Por isso eu quero dar esse tempo a você, para que você feche seus olhos e ore ao Senhor. E eu termino essa oração em nome de Jesus. Vamos orar então. Coloque-se diante de Deus agora, diante do Pai. Não se preocupe que nem quem está do seu lado, nenhum problema que tenha afligido, mas coloque diante de Deus agora e deixe que Ele revele ao seu coração a sua paz. Vamos orar? Boníssimo Deus e amado Pai, graças te damos, ó Pai, por esse encontro aqui neste tempo, ó Deus, permitido pelo Senhor. Ó Pai, nós temos irmãos, amigos nos assistindo, que estão colocando diante do Senhor a sua vida. Ó Pai, responda a esses corações, ó Deus, dê a paz do Senhor a estas vidas. Às vezes é motivo de preocupações, motivo financeiro, motivos relacionais, preocupação com o emprego. Ó Pai, está nas tuas mãos, ó Pai, a vida deles, e concede a eles, ó Deus, a tua alegria, a tua paz, e que eles descansem somente no Senhor. Ó Pai, que esse tempo permitido pelo Senhor, por esse isolamento social, ó Pai, nós possamos aqui juntos, ó Deus, orar uns pelos outros, pedir e invocar, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia em favor desta nação. Ó Pai, pelas autoridades, ó Pai, pelo executivo, ó Pai, pelo presidente, pelo nosso presidente, ó Deus, que o Senhor conceda a ele a paz também e que ele, ó Deus, tome as decisões, ó Deus, que possam ajudar a cada um de nós. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas, inclusive, ó Pai, o Brasil, as pessoas que vivem nele. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, e não só de nós, mas também de todo o mundo, ó Pai, dos países que estão envolvidos nessa pandemia, ó Pai, muitos estão morrendo, ó Deus, pessoas estão tristes, ó Pai, pela falta dos seus amigos, irmãos, pai, mãe. Ó Pai, tenha misericórdia deles também, ó Deus, e revele, Senhor, a Tua vontade na vida deles. E nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14 desse texto. Mateus, capítulo 7, do 13 ao 14. O texto nos diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu quero trabalhar com você que me ouve o princípio do caminho. Quando Mateus escreve o seu livro, no capítulo 7, Jesus encerra o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é
algo prático na vida daqueles que querem seguir a Jesus. Jesus, em um momento, ele não ensinou os discípulos. Pelo contrário, ele sempre promulgava, ele sempre ensinava os discípulos, porque o dia a dia os levaria a pensar nas práticas que Jesus havia ensinado a eles. Se pudéssemos, se é que nós podemos resumir o Sermão do Monte, então, em uma frase, talvez nós poderíamos colocar assim: a voz da montanha nos convida e é necessário decidir-se. A voz da montanha, que é o próprio Jesus, né, nos convida a essas questões práticas na nossa vida. Mas é necessário, então, já que ele nos convida, é necessário que você decida-se se você vai ou não obedecer. Interessante isso. Quando Moisés, já no findar da sua vida, já terminando o seu labor ali de conduzir todo aquele povo, ele dá um texto para aquele povo que fala ao nosso coração hoje. Lá em Deuteronômio capítulo 30, dos versículos 15 a 16, Deuteronômio capítulo 30, do 15 ao 16, o texto nos diz algo que nos chama a atenção essa noite. Ele fala assim no versículo 15: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, que andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. O texto está nos dizendo que Moisés fala de vida e morte. A vida é quando nós amamos a Deus, quando nós conhecemos os seus caminhos, os seus estatutos. E é interessante que ele diz: vocês viverão e multiplicarão. É obviamente que o contrário também é verdade. Se nós não levarmos a sério, se nós não conhecermos a Deus, se nós não entendermos os seus caminhos, obviamente nós não viveremos. E com isso também nós não multiplicaremos. O seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando e para dela tomar posse. Eu creio que Jesus, da mesma forma, queria dizer isso aos discípulos: olha, vocês precisam me conhecer, vocês precisam entender quem eu sou, para que vocês também continuem a minha obra e assim multipliquem os meus ensinos. Aí, Jesus nos dá um contraste também, como foi com Moisés. Os versículos 13 e 14, há dois caminhos. E só dois caminhos, é interessante pensarmos. Cada um de nós pode tomar apenas um: o estreito, que conduz à vida, e o largo, que conduz à destruição. O caminho estreito é o difícil, e são poucos os que se dispõem a fazer os sacrifícios necessários para trilhá-lo. Ou seja, poucas pessoas estão dispostas, então, a ter esse princípio do caminho, esse princípio de vida. O caminho largo, porém, é fácil. Ele não é difícil como o estreito. O caminho popular é escolhido por muitos. A maioria das pessoas não gostam de enfrentar essa verdade incômoda, e é óbvio que não. Mas se as palavras de Jesus significam alguma coisa, elas ensinam que
maior será o número de perdidos do que de salvos. Maior será o número daqueles que sofrerão longe de Deus daqueles que estarão perto de Deus. Moisés disse: vocês escolhem entre vida e morte. Vocês escolhem como vocês querem andar nesse mundo. Qual o caminho que você deseja andar nesse mundo? Que caminho você está andando nesse mundo? É um caminho bom? É um caminho tranquilo? Ou é um caminho que lhe deixa preocupado? Como podemos então tomar esse caminho estreito, ou o caminho bom? Como podemos tomar esse caminho e andar tranquilo então nesse mundo? Porque se andarmos no caminho estreito, no caminho que Jesus nos ensina, Ele está dizendo que nós teremos vida. Nós saberemos quem somos. Nós entenderemos o nosso destino. Nós não andaremos no escuro. Estaremos tranquilos aonde formos. Como então tomar o caminho estreito? Mateus capítulo 7, do 21 ao 27 responde. Olha que interessante Jesus nos ensinando. Mas Jesus ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-te de mim, vocês que praticam o mal. Nós podemos errar esse caminho estreito quando nós ouvimos os impostores. Quando nós ouvimos que as boas obras é que nos salvam, ou as boas obras é que nos levam a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, nos dá algo que nos norteia esse caminho estreito. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas somos feituras suas para as boas obras. Olha só, é bem distinto. O caminho estreito é quando nós reconhecemos quem somos e que a salvação é pela graça e não pelas obras, mas somos salvos para as obras. Qual o caminho que você está andando? O caminho da idolatria? O caminho que não leva você a Deus? Nesse tempo de Covid-19, não há dúvidas que muitos estão trilhando caminhos maus, enganando as pessoas, burlando a lei. Perdão a minha palavra, sendo cínicas. Este caminho é mau. E Jesus está dizendo aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos esses milagres? Então eu lhes direi abertamente, ou claramente, algumas versões: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como podemos tomar o caminho estreito? Quando nós fazemos a vontade do Pai que estás nos céus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não há engano, não há dolo. Jesus está ensinando que nós podemos, no nosso caminhar, ouvir falsos,
ou ouvir falsos profetas, perdão, impostores que nos enganam. Jesus queria trabalhar na vida dos seus discípulos para que eles mantenham ou se mantenham firmes no propósito de levar o evangelho adiante. E aqui Jesus nos dá uma lição importante. Nunca os conheci. Você imagina, perdão, lá no juízo, como nós trabalhamos em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois o juízo. Você ouvir de Jesus, nunca os conheci? Dura palavra. Mas Jesus também ele dá a solução para que nós andemos no caminho estreito. Continuando, os versículos lá de Mateus 7, 21 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. O caminho estreito é o caminho do homem imprudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E se é sobre a rocha, é necessário um trabalho, cavar, até chegar nessa rocha. Ou seja, o alicerce da sua vida está em Jesus. Jesus é a rocha. Este é o homem imprudente. E quando vier as tempestades, e quando vier as dificuldades, que por analogia ele diz que o vento bateu sobre aquela casa, sobre a rocha, nenhum dano causou a ela. O caminho estreito, ele nos diz que quando nós fazemos a vontade do Pai que está nos céus, pode vir as tempestades que forem. Pode acontecer muitas coisas na nossa vida, mas a Bíblia diz que estaremos firmes, inabaláveis. Faço uma pergunta a você: durante todos esses 3 semanas para 4 semanas, algo tem tirado a sua paz? Algo tem tirado o seu sono? Será que esse princípio do caminho não é importante para você hoje? Em descansar, sabendo que a sua vida está sobre a rocha, que é o próprio Jesus? Que na sua vida não há engano, não há dolo? Que você continua firme apesar de tudo que você ouve? Como podemos tomar o caminho estreito? Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Quando nós atribuímos a Ele a nossa vida. Quando nós depositamos a nossa vida sobre Ele. Quando nós confiamos todos os nossos bens. Quando nós depositamos toda a nossa família e toda a nossa esperança. Como podemos tomar o caminho estreito? Quando nós confiamos em Jesus. E você confia em Jesus? Você o ama de todo o seu coração? Qual o caminho que você tem andado? E nesse caminho que você anda, você percebe que há dificuldade e você não tem um controle sobre ele? As tempestades virão, as duras dificuldades virão. Neste mundo, Jesus diz que nós não teríamos paz. No mundo não vão ter paz.
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o caminho estreito que você deve seguir, deve buscar com todo o seu coração, porque é o único fundamento verdadeiro, é a única coisa que pode nos alicerçar a nossa vida. O princípio do caminho é esse, que nós ouçamos a voz da montanha que nos convida, e nos convida esta noite a andar no caminho bom, e não no caminho mau. E é necessário você decidir-se. Qual caminho você quer tomar? Quando Tim Maia morreu, em 1998, um cronista chamado Tuti Vasquez, referindo-se aos problemas que o cantor teve com as drogas, escreveu: Tim Maia morreu vítima de efeitos colaterais da vida. O caminho que ele vivia não era bom. Ele estava sofrendo porque as suas escolhas não eram boas. Os efeitos colaterais são, a maioria das vezes, os resultados da porta larga. As consequências são inevitáveis. Porém, não apenas nesta vida fugaz. Não. Ela continuará se você não prestar atenção. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Como é estreita a porta. O caminho estreito, é difícil. São poucos os que se dispõem a fazer os sacrifícios necessários para trilhá-lo. São poucos que querem esse caminho estreito. Como olha Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao seu dinheiro. A palavra servir aqui nesse texto é duliaim, que significa escravo, de dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos um, ou servimos o outro. A estreita é a porta. O caminho é estreito. Apertado é o caminho. Porque nós precisamos tomar uma decisão. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon, o Deus do dinheiro. De que modo o mundo desvia de Deus? De que modo o mundo desvia de Deus? Quando nós ficamos em dúvida em quem vamos servir. Jesus fala das duas portas, dois caminhos, dois destinos. O homem usará o seu livre-arbítrio para se decidir por um lado ou pelo outro. Mas que o homem não pode esquecer que é aí que Moisés lembrou aquele povo: olha, vocês escolhem entre vida e morte. Não pode esquecer que as duas portas ou os caminhos não levarão ao mesmo lugar. Não levarão ao mesmo lugar. Quando olha o Provérbios 14:12, diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. O princípio do caminho é quando estamos no caminho certo, mas esse caminho certo é estreito, porque temos que tomar uma decisão, temos que pensar que a nossa vida é fugaz, e essa decisão ela precisa ser o quanto antes na nossa vida. O caminho largo, ele é um caminho espaçoso, onde não há responsabilidade nenhuma. Por isso que Jesus enfatiza isso aos discípulos: olha, vocês querem me seguir? Ok. Aprendam de mim.
Me conheçam. Apesar de ser apertado, vale a pena seguir-me. Vale a pena amar-me. Vale a pena esperar por mim, no dia do juízo. E é interessante que quando andamos na porta estreita, ou quando caminhamos no caminho estreito, ou no caminho apertado, é interessante que nós vivemos bem aqui, porque nós conheceremos a Deus e saberemos o que Ele diz, e o que Ele nos ensina, e o que Ele nos ensina é bom. Já o caminho largo, ou espaçosa é a porta, já nos declina para a nossa vida miserável, onde vivemos dissolutamente, onde achamos que tudo é possível. Mas as duas portas não levam ao mesmo caminho. Os dois caminhos são distintos. Não levarão ao mesmo lugar. Aí, obviamente, que nós lembramos de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, a maioria das pessoas está no caminho largo. A maioria das pessoas não querem saber de Deus. Não se preocupam com as suas leis. Não se preocupam com aquilo que Ele ensina. Não se preocupam com as suas verdades. E esse volume de pessoas vai aumentando cada vez mais. Porque os falsos impostores, os falsos mestres, eles estão aí ensinando que o que importa é a vida. O resto é resto. Lutero diz que o que faz o caminho tão estreito? Nada, senão o mundo, a carne e o diabo. Que não faz o caminho tão estreito? O mundo, a carne e o diabo. Diante de tantas opções, podemos escolher o melhor essa noite. Agradar a Deus. Podemos mudar o nosso caminho esta noite, se você assim desejar. Eu chegando à conclusão aqui, a nós, aos irmãos, amigos que estão nos ouvindo esta noite. O princípio do caminho. Esse princípio nos dá e nos alerta algo importante para o nosso coração esta noite. Cada ação da vida enfrenta ao homem como uma decisão. Toda ação humana, tudo o que nós estamos realizando enfrenta uma decisão, que não pode haver ilusão nenhuma. Tem muita gente tomando decisões através da sua balança, dos seus emocionais, do seu bolso. Tem muita gente tomando decisões iludidos, né? Não pode permanecer impassível. Não dá para permanecer impassível no princípio do caminho. Ou agimos ou continuamos como estamos. Sempre deve escolher um outro ou outro caminho. Há duas opções nas nossas decisões, ou escolhemos um ou outro. O contraste, porém, é claro nesses dois caminhos. Há dois tipos de pedestres, há dois tipos de pessoas andando, e há dois tipos há duas portas distintas na frente desta pessoa. O primeiro é construído de acordo com a vontade do Senhor, e são poucos que caminham por ele.
Pense na sua mente. Há duas pessoas andando. Há duas portas à sua frente. Uma porta estreita e uma porta larga. O primeiro é construído, então, de acordo com a vontade do Senhor. E são poucos que caminham por ele. O outro caminho foi construído pelo maligno, que nos engana. E seus seguidores viajam nele e são muitos. Aí quando olha Mateus capítulo 11, versículo 24, que diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, é exatamente isso. O princípio do caminho leva ao homem a uma decisão. Os discípulos, eles precisavam tomar uma decisão. Ou eles continuavam com os ensinos, com a fidelidade de Jesus na vida deles, ou eles continuavam a viver uma vida como querem, como eles gostariam de viver, talvez. Há uma decisão aqui a ser tomada. Também é natural seguir as multidões, é óbvio. É natural seguir as multidões. Está adiado, né? A volta ao trabalho, às atividades normais até o dia 22. Mas eu tenho andado, quando eu preciso sair, eu percebo que há muita gente andando, há muita gente na própria cidade, como nós vimos hoje a reportagem na televisão. As multidões, elas contaminam, elas aglomeram pessoas. É natural seguir as multidões. Não podemos nos iludir que a porta larga significa que são livres e felizes, pois não são. Tem muita gente que acha que viver sem Deus é uma pessoa livre e são felizes. Não são felizes. Porque construiu a sua casa sobre areia. E quando constrói-se a casa na areia, vem o vento e a derruba. Eles não podem ser felizes. E por outro lado, a porta estreita não significa comiseração também. Pois é apertado. Porém, Salmo 119, 165 diz, grande paz os que amam a sua lei. Não é porque somos a minoria que somos coitados, que somos desnutridos, que nós não somos sábios, que nós somos diferentes, que nós não entendemos as coisas. Mas, em compensação, a porta larga significa que são muitos, mas que não são felizes. Ou seja, nós não podemos imitá-los ou ter inveja deles. A exortação de Jesus, aqui caminhando para o fim, é um ardente apelo a nós. Um convite terno que emana do mais poderoso de todos os corações. É o coração amoroso do Emmanuel, o qual ele emana e se revela a você. Cuidado com seus princípios dos seus caminhos. Cuidado para que as pessoas não os enganem. Quando olho João 10, de 8 a 11, diz assim, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida
pelas suas ovelhas. Aqui está claro, né? Todos os que vieram antes de Jesus eram ladrões, assaltantes. Eu sou a porta. Olha só que interessante. Nós falamos de duas portas. As duas portas não levam o mesmo caminho. E aqui Jesus está dizendo, eu sou a porta. Entra por mim, será salvo. Quem entrar, entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão, ele vem somente para roubar, furtar, destruir, e eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. O caminho pode ser estreito, pode ser apertado, porque estamos em consonância com a palavra do Senhor. Estamos atentos àquilo que Ele nos ensina. Estamos com os nossos ouvidos bem aguçados, para que quando nós tomarmos qualquer decisão na nossa vida, como nós falamos, nós saberemos que a cada ação nossa, realmente a nossa decisão será a melhor. Muita gente tem tomado várias decisões erradas, tem feito coisas que não agradam a Deus. Mas os discípulos de Jesus ouviram dele, olha, entrem pela porta estreita e não pela larga. Porque a larga é espaçosa e muitos entrarão por ela. Mas essa grande maioria não significa que eles têm razão. Talvez, nesse tempo de isolamento, talvez você está se sentindo mesmo isolado. Talvez nesse tempo de isolamento você tenha até esquecido das promessas de Jesus na sua vida. Mas quando nós escolhemos a porta, que é o próprio Jesus, a Bíblia diz que nós encontramos pastagens, encontramos paz, alimento para a nossa alma. Deus o abençoe. Deus o guarde, o proteja. Deus lhe dê a paz. Nesse tempo tão difícil que vivemos. Mas que o princípio do caminho sempre nos leva a Jesus. O melhor caminho sempre nos leva a Deus. Porque nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia. Nós estamos cônscios que a nossa vida está segura na rocha que é o próprio Jesus. Pode vir as tempestades que forem. O texto diz que aquela casa não foi abalada. Que você, esta noite, escolha o melhor caminho, a melhor porta. Escolha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não escolha as circunstâncias, ou não mude a direção por causa das circunstâncias, perdão. Mas que você continue firme, amando a esse Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai, a Tua palavra é bendita, a Tua palavra é maravilhosa para as nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque apesar de mim, o Senhor me usa para o louvor da Sua glória. Ó Pai, eu quero pedir pelos meus irmãos lá da nossa igreja, lá a Primeira Igreja Batista em Caiabu. Ó Pai, pelas famílias. Ó Pai, pelas pessoas que estão ali, Senhor. Ó Deus, isoladas, cada um na sua casa, ó Pai. Que o Senhor continue a sustentá-las, continue, Senhor, a dar a elas a alegria, a paz do Senhor em suas vidas. Ó Pai, que não falte nada a elas, principalmente a sua presença. Ó Pai, que o Senhor as sustente, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, também pelos nossos amigos que têm nos acompanhado, ó Pai, nesses encontros, ó Pai, online. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida deles, que o Senhor continue a sustentá-los também, ó Pai, continue a guiá-los, ó Pai, e que eles
Permita que o Senhor lhe mostre o melhor caminho. O melhor caminho é Jesus. Somente Ele pode nos dar a vida, somente Ele pode nos dar a paz. Louvado seja o Senhor. E que na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui numa reunião de oração com esse mesmo horário. Deus, que o Senhor nos ajude a falar a Tua palavra e a Tua verdade. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gratos pela Tua companhia, obrigado pela Tua paciência para comigo. Estamos num processo de aprendizado, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado a alegria de juntos ouvirmos a voz do Senhor e assim aquietar o nosso coração e deixar que Ele nos ensine o que é melhor para nós. Até o próximo encontro, quinta-feira, às 19h30. Obrigado e louvado seja o Senhor na sua vida. Amém.